Meus queridos irmãos, abramos a palavra do nosso Deus no profeta Isaías. Profeta Isaías, o capítulo 42, os versículos de 10 a 17. Nós vamos retomar aqui a nossa sequência de mensagens, de exposições aqui no profeta Isaías. Então, profeta Isaías, capítulo 42, os versículos de 10 a 17. Assim diz a palavra do nosso Deus: Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até as extremidades da terra. Vós, os que navegais pelo mar, e tudo quanto há nele, vós, terra do mar, e seus moradores. Ao Senhor, a vós o deserto, as suas cidades e as aldeias habitadas por Quedar. Exultem os que habitam nas rochas, e clamem do cume dos montes. Deem honra ao Senhor, e anuncie a sua glória nas terras do mar. O Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Os montes e outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Guiarei os cegos por um caminho que não conhece. Fá-los-ei andar por veredas desconhecidas. Tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei. Tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagem de escultura. E as imagens de fundição dizem: vós sois nossos deuses. Oremos. Deus, obrigado pela tua palavra lida. Nossa oração é para que o Senhor use o teu servo na ministração dela. Queremos aprender do Senhor, entender essas verdades, pois elas nos edificam, nos levam a olhar para ti e reconhecer quem nós somos diante do Senhor. Nos ajude então, diante dessa exposição, a compreender todas essas coisas. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Crianças, nós temos aqui apenas uma criança no templo, mas você que está em sua casa, não só crianças, mas adolescentes, jovens, adultos, que quiserem participar também desse momento, podem fazer. Nós vamos fazer um desenho, como sempre, e o nosso desenho vai ser da seguinte maneira: você vai desenhar o globo terrestre, tá? Você vai desenhar o globo terrestre na sua folha, o planeta Terra, e em volta você vai colocar várias pessoas cantando, tá? E aí você pode escrever o que elas poderiam estar cantando. Lá no final a gente vai voltar e vamos tentar entender o porquê desse desenho com aquilo que vai ser exposto nesse momento, tá bom? Então, é esse desenho para a Bia que está aqui, esse desenho para você que está em casa. Então, crianças, façam um lindo desenho, como vocês fizeram hoje de manhã e como vocês têm feito, para depois a gente postar na internet, ok? É importante nós lembrarmos aqui, meus queridos, do contexto. Por quê? Porque o contexto, como nós estamos pregando um sermão expositivo sequencial, nos ajudará a compreender qual é o momento em que essa ordem iniciada aqui no versículo 10 é dada, quando diz: cantai ao Senhor o cântico novo. Então, lembrando que Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 39, nós temos o profeta trazendo uma mensagem do Senhor, trazendo uma palavra do Senhor ao seu povo. Um povo que se distanciou dele, um povo que esqueceu as verdades de Deus, um povo que passou a adorar a outros deuses, e por conta disso, Deus mandava diversas mensagens através do profeta, para que eles reconhecessem que eles deveriam voltar para a presença do Senhor. Mas não fazendo isso, Deus deu sobre eles um ultimato e um juízo: vocês serão cativos. E eles então, não obedecendo, receberam uma investida da Assíria e depois dos babilônicos, e por 70 anos ficaram cativos
sobre o juízo de Deus na Babilônia. Então, do capítulo 1 até o 39, a mensagem é para eles reconhecerem o caminho que eles estavam dando. Era a mensagem de juízo de Deus. Mas agora, do capítulo 40 até o capítulo 56, nós temos uma mudança. Não uma mudança apenas de visão, dada por Deus a Isaías para falar ao povo, mas também uma mudança de contexto de época. Isaías não está vivendo no período do cativeiro, mas ele fala do cativeiro. E ele fala daquilo que vai acontecer após o cativeiro. E o que Deus fará sobre esse povo. E a partir do capítulo 40 nós temos então essa mudança e essa mensagem que agora deixa de ser juízo para o povo de Israel, é juízo para os povos vizinhos, para as nações vizinhas, para as nações que adoravam outros deuses, mas para o povo de Israel começa a vir a mensagem de consolação. O capítulo 40 então é essa transição e ele começa com o profeta dizendo, falando a palavra do Senhor: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia. E aí anuncia também no versículo 5 que o Senhor, o libertador do povo de Deus, virá, a glória do Senhor se manifestará. Então o capítulo 40 já é uma mensagem de conforto, de consolo, para que aquele povo que já estava ali sofrendo no cativeiro, que passaria por tudo aquilo, pudesse compreender. Deus colocou o juízo, mas Deus levaria a graça. Deus tiraria esse povo e libertaria esse povo desse momento de juízo. Mas enquanto isso, eles precisavam aprender que ao saírem do caminho do Senhor, eles deixaram de desfrutar dos benefícios daquilo que Deus oferece. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, manda falar esse povo do consolo que Ele trará sobre eles. Depois, nós temos também o profeta anunciando as boas novas, apontando para a libertação daquele povo, mas apontando, além disso, para um libertador que virá de uma vez por todas, tirar todo esse peso e toda essa condenação sobre o povo, que ainda não era um povo transformado, redimido por Jesus Cristo. A mensagem do profeta aponta para um cativeiro e para a libertação desse cativeiro, mas sempre aponta para a plenitude dos tempos, para Jesus Cristo, aquele que de fato viria para resgatar o seu povo. Depois nós temos a mensagem do profeta, ainda no capítulo 40, mostrando se Deus poderia se comparar a qualquer outro Deus presente naquela Babilônia. E aqui o profeta mostra que não há quem se compara a esse Deus. Esse Deus é incomparável. Todas as nações são inclusive perante esse Deus nada. Deus considera menos do que nada. Deus considera essas nações como um vácuo. Isso você pode ver no versículo 17 do capítulo 40. Mas aí Deus fala novamente através do profeta para esse povo, após mostrar que nenhum Deus criado por essas nações se compara a Ele, para dizer: olha, se esses jovens que estão cansados, estão fatigados, se eles esperarem no Senhor, as suas forças serão renovadas. Isso está no final do capítulo 40. E aí vem o capítulo 41, que é um contexto próximo daquilo que vai acontecer aqui no 42, no texto que nós lemos. O que acontece no 41? No capítulo 41, Deus está chamando, convocando todas as nações para estarem diante dele para um grande julgamento. E nesse grande julgamento, então, Deus começa a mostrar quem Ele é e o que Ele faz. Começa a mostrar que é Ele que leva o povo para o cativeiro, mas é Ele que suscita alguém para libertar esse povo. Aponta para Ciro, para o persa, como aquele que vai derrotar a nação da Babilônia para libertar o povo dele. E depois ele se volta para o povo dele, para o povo de Israel, para trazer uma mensagem novamente de consolo, dizendo: olha, essas nações que não são nada, agora eles
vão tentar criar deuses para consolar o coração deles, mas eles não vão conseguir, porque os deuses que eles criam não passam de um poste ídolo, não fala, não anda, não consola, tanto que o próprio profeta mostra que eles que estavam construindo esses ídolos, é que estavam consolando, os construtores que estavam consolando um ao outro, porque madeira, pedra, não fala, não anda, não consola ninguém. E Deus então envergonha esse povo, justamente para mostrar quem Ele é. E aí Ele se volta, depois de mostrar esse juízo para essas nações, Ele se volta para o seu povo para dizer: não temas, ó Israel, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então eu sou o Deus que vai libertar de uma vez por todas vocês desse cativeiro, mas acima de tudo vou enviar o meu servo para poder libertar não só os judeus, mas também os gentios. E essa mensagem do capítulo 42, o capítulo 42, como nós pregamos o último sermão dessa sequência, nós mostramos aqui o servo de Yahvé, o servo do Senhor. E quem é esse servo? Esse servo é maior que Israel, que muitas das vezes é denominada como um servo de Deus aqui pelo profeta. É maior que o servo Ciro, que é denominado como aquele que vai libertar o povo do cativeiro, que vai vencer a Babilônia. Esse servo é o servo que, de uma vez por toda, vai cumprir aquilo que foi prometido em Gênesis 3,15. Quem é esse servo? O servo de Yahvé é Jesus Cristo. E por isso, após o profeta mostrar quem ele é, o que ele faz, sendo ele o mediador da aliança, sendo aquele que de fato vem para cumprir essa obra estabelecida dentro do plano eterno de Deus, não tem outro motivo a não ser cantar louvor ao Senhor. E aqui nós entramos então no versículo 10. E o versículo 10 começa então dizendo para nós: cantai ao Senhor um cântico novo. E que cântico novo é esse? Esse cântico novo faz referência ao que ele falou nos versículos de 1 a 9. Quem é o servo de Yahvé? Jesus. E que cântico novo tenho que cantar? O cântico novo daquilo que o Senhor está predizendo como aquele que de fato virá libertar o seu povo. O versículo 9: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam eu vou-las farei ouvir. Então esse cântico novo era o cântico de júbilo e de exultação a um Senhor Jesus que de fato vem e liberta de uma vez por todas o povo de Deus. Então nós vamos entender, olhando para essa passagem, compreender o que a narrativa está nos mostrando aqui, como Deus consola o seu povo e como nós podemos ser consolados também por essa palavra. Então, em primeiro lugar, os versículos de 10 a 12 vão nos ensinar que o cântico de vitória é um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Veja que aqui é uma ordem expressa para alguém. E para quem essa ordem está sendo expressa? E nós vamos na sequência do texto vendo que Deus está mandando que todas as nações, que todos os povos, que todos os seres existentes na face da terra possam de fato adorar esse Deus que é aquele que vai enviar o seu libertador. Ele coloca aqui que esse louvor tem que ser até as extremidades da terra. As extremidades da terra é de um polo a outro. Então, em todos os cantos da terra, precisam louvar o Senhor. Vai dizer dos navegais pelo mar, ou seja, aqueles que estão navegando pelo mar, eles também precisam dar louvor. Mas não fala só apenas daqueles que estão no navio, num barco, mas fala também de toda a espécie de seres viventes no mar. Todos os peixes da terra, todos os animais marinhos também devem louvar ao Senhor. E ele fala depois que todos os habitantes também da terra, não só os seres humanos, mas todas as espécies de animais também devem louvar ao Senhor.
Não só isso, ele aponta também para o deserto, para a cidade de Quedar, uma cidade muito importante. Os quedaristas eram um dos povos mais importantes do deserto, e aquele povo que estava ali, juntamente com os nômades em suas tendas, todos eles também deveriam louvar ao Senhor. E ele mostra que não só eles, mas também aponta para Selá, que estava na rocha, e esses habitantes que estavam em cima da rocha, eles também deveriam louvar ao Senhor. Ou seja, quem deve cantar louvores a Deus? Todo o povo, todos os seres humanos, todos os animais. Por quê? Porque tudo é criação de Deus. E aqui o profeta acabou de mostrar que é esse Deus que faz todas as coisas, e Ele que controla todas elas, é Ele que tem o poder sobre elas, é Ele que gerencia tudo isso. Para quê? Para manifestar a glória dele. Ele criou todas as coisas para esse fim. O pecado, a queda, deturpou essas coisas, mas ainda pela revelação geral de Deus, nós podemos compreender que aquilo que é criado aponta para Deus. Salmo 19, versículo 1, o salmista vai dizer: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, Paulo vai falar que todas as coisas invisíveis e visíveis estão diante de nós. As visíveis estão na criação, é obra da criação de Deus, e nós podemos conhecer a Deus por meio delas. Não tem como nós olharmos para a natureza, olharmos para toda a perfeição existente das coisas que nós temos nesse mundo e não olharmos para um Criador. As teorias ateístas, evolucionistas, tentam apontar para uma matéria autoexistente, a fim de dizer que essa matéria, pela seleção natural, que faz surgir todas as coisas, mas até hoje, nenhum deles conseguiram comprovar isso. Mas nós sabemos, por meio da Escritura, que Deus é o Criador da própria matéria. Deus é de fato o Deus soberano, o Deus que é dono de todas as coisas, e é esse Deus que está falando para esse povo que vai enviar o seu servo, o seu libertador, e ele virá de tal modo que ele vai de uma vez por toda aplacar o plano de Deus, a salvação dos eleitos de Deus. Por isso todos os habitantes da terra, inclusive os animais, a natureza, devem louvar o Senhor. Então, o versículo 12 diz: deem honra ao Senhor e anunciem a sua glória nas terras do mar. Mas agora, a partir do versículo 13 até o versículo 17, nós temos aqui, agora o profeta mostrando como esse servo de Yahvé, como Jesus Cristo virá, e como ele guerreará, e como ele estabelecerá esse plano eterno de Deus, como ele vai salvar esse povo. E a descrição aqui, um pouco metafórica em alguns momentos, é justamente para mostrar a ação de Cristo, a ação de Deus através de Cristo na salvação do seu povo e no derramamento de Deus, do juízo de Deus sobre aqueles que negam a Ele. Então nós temos uma descrição clara a esse respeito. E aqui o profeta então vai dizer no versículo 13: o Senhor sairá como valente, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Então esse quadro agora descrito aqui, a cena agora é de alguém vindo como um grande guerreiro para lutar contra os inimigos de Deus e vencer essa batalha, a fim de cumprir aquilo que Deus havia estabelecido no seu plano eterno. E o texto vai dizer que haverá um grande grito. E é interessante quando nós paramos para pensar nessa ideia do grito, porque na guerra o grito, ele traz um êxtase para aquele que vai lutar. E quando ele se enche, né, e grita, dizendo: é agora, vamos lá, ele busca toda a força para poder
lutar para vencer. Esquece do que pode vir contra ele, até mesmo da sua própria morte. Mas esse grito dá força para que ele consiga de fato fazer. Então essa metáfora aqui é para dizer que esse grito já é o grito que vai levar o guerreiro a vencer essa batalha. Mas acima disso, esse grito já é o grito da vitória, porque essa vitória já está garantida. E esse guerreiro que vai gritar, e que vai lutar, e que vai vencer os inimigos de Deus, ele vai fazer uma devastação. Ele vai de fato destruir tudo que vier pela frente em oposição a Deus. Por quê? Porque é assim que Deus desejou, porque foi assim que Deus planejou. Então, esse grito é para amedrontar os adversários e dar força ao guerreiro. Então essa descrição é para mostrar esse servo de Yahvé que vem guerrear. Mas sabe, uma figura mais linda ainda é saber que esse servo, ele dá o grito e vai para a batalha, lutando contra os inimigos, mas ele vai derramar o seu próprio sangue naquela guerra. Ele vai morrer naquela guerra. E sabe por que ele vai morrer? Porque a vitória só será concretizada quando de fato ele morrer, quando o sangue dele for derramado. E essa vitória virá. É assim que ela está garantida, é assim que ela foi planejada, e é assim que de fato aconteceu. Então esse grande guerreiro, ele lutou a batalha, ele venceu a batalha ao derramar o seu próprio sangue, dar a sua própria vida. E agora nenhum inimigo mais pode vencer aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus. Então o profeta está mostrando que esse grito de vitória é um grito que já está reservado para aquilo que de fato já foi planejado e que iria, e nós sabemos que já aconteceu. E veja que aqui, a partir do versículo 14, nós temos uma mudança de voz. Nós estamos aqui na sequência, na terceira pessoa, mas agora passa a mensagem na primeira pessoa. Ou seja, agora é como se o próprio Deus estivesse falando de como Ele vai fazer. E aqui o versículo 14 diz: por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como a parturiente, e ao mesmo tempo ofegarei, e estarei esbaforido. Os montes outeiros devastarei, e toda a sua erva farei secar. Tornarei os rios em terra firme, e secarei os lagos. Ou seja, esse Deus que nós devemos cantar louvores a Ele, por ser o dono de todas as coisas, é aquele que de fato mostra isso ao fazer com a natureza aquilo que aqui está descrito. Essa metáfora é para mostrar justamente que Deus é aquele que tem controle sobre todas as coisas. É Ele que vai pelejar e vai vencer. Se for preciso, Ele vai tirar os montes. Se for preciso, Ele vai limpar o que deve ser limpado, para justamente colocar a sua vitória, como Ele assim separou para que fosse. Então essa metáfora é para mostrar justamente o poder de Deus, a grandeza de Deus, quem é Ele, que é dono de todas as coisas e pode fazer com elas aquilo que Ele quiser. Mas um fator muito interessante aqui, no versículo 14, é quando diz: por muito tempo me calei. Lembram? O povo ficou cativo 70 anos. 70 anos esperando o quê? A libertação. 70 anos esperando que alguém fosse lá e resolvesse o problema deles de uma vez por todas. Mas não foi. Sabe por quê? Porque ainda não era chegada a hora. Eles precisavam passar por esses 70 anos daquela maneira, daquela forma. Por quê? Porque Deus colocou o juízo dele nesse tempo. E enquanto o juízo dele está sendo realizado sobre aquela nação e sobre o seu povo nesse período cativeiro, ele se cala. Mas ele não se cala em ficar parado. Ele se cala no sentido de que nesse momento ele não está trazendo a libertação, mas está derramando o seu juízo.
para que o povo reconhecesse esse Deus poderoso. E agora ele está dizendo: olha, por muito tempo me calei, mas agora chegou a hora de eu gritar, chegou a hora de eu pelejar, chegou a hora de eu libertar vocês, porque eu não os desamparo. E agora o versículo 16, ele fala isso. Ele fala: guiarei os cegos por um caminho que não conhece, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos. Estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. Primeiro, nos versículos 14 e 15, nós temos aqui Deus falando da sua ira, do seu juízo sobre os inimigos de Deus. E quando ele diz, inclusive, do grito da parturiente, a ênfase aqui é de fato esse período de silêncio. Como a parturiente que espera por 9 meses a chegada do filho, por um grito, então ela recebe em suas mãos aquele filho. Deus assim o fez, nesse período que o povo estava no cativeiro. A ênfase aqui está no grito, e no grito que é chegado, porque agora é a hora de realizar essa obra de vitória. E depois ele então fala diretamente para o seu povo, e chama inclusive o seu povo de cego. É isso que ele vai falar também no versículo 18, sobre Israel: surdos, ouvi, e vós cegos, olhai, para que possais ver. Por quê? Porque esse povo se perdeu, deixou de olhar para o Senhor, deixou de enxergar o Senhor, e agora eles são guiados por alguém que de fato pode tirar as escamas dos olhos deles, para que eles possam caminhar por caminhos que eles não conhecem, mas que Deus vai levá-los, caminhos que Deus vai preparar para eles, caminhos que são escabrosos, que são sinuosos, mas que agora serão planos. Por quê? Porque Deus vai levar esse povo novamente a trilhar nos caminhos que Ele deseja que o povo dele ande. Por isso que ele diz: estas coisas lhe farei e jamais os desampararei. E então vem o versículo 17, para dizer que alguns vão ficar para trás, alguns não vão caminhar com o Senhor, alguns não receberão a libertação. Olha o versículo 17: tornarão atrás e confundir-se-ão de vergonha os que confiam em imagens de escultura e as imagens de fundição, e dizem: vós sois os nossos deuses. Ou seja, aqueles que desejam permanecer adorando esses outros deuses das nações, vocês vão padecer juntamente com eles. Vocês não serão libertos, vocês não serão guiados pelos caminhos aplanados. Muitos ficarão para trás, porque não são escolhidos de Deus. Por mais que estiveram no meio do povo que Deus escolheu, mas Deus não os levará, porque Deus não os escolheu. Então o texto e a visão do profeta é essa. E o que nós podemos aprender com isso? O que nós podemos aprender com toda essa mensagem dirigida, em primeiro lugar, para aquele povo que estava no cativeiro e receberia a libertação, mas também apontando para Cristo como aquele que veio nos libertar, e nós que já somos libertos pelo sangue de Cristo, desfrutamos dos benefícios dele. Mas o que mais nós podemos aprender nesse texto? E aqui eu quero trazer algumas aplicações, mas primeiro eu quero chamar as crianças para aplicar o desenho que elas fizeram. Crianças, peguem o desenho em suas mãos, e agora o pastor vai explicar para vocês o porquê desse desenho. Sabe por quê esse globo terrestre e as pessoas cantando, e você escrevendo aí o que possivelmente elas poderiam estar cantando? Justamente para mostrar o seguinte: quando nós temos que louvar, cantar, falar através da música, nós precisamos fazer isso adorando
a Deus. Então as músicas dos nossos lábios têm que expressar quem nós sabemos que Deus é. As nossas músicas têm que de fato falar a respeito de Cristo como aquele que veio nos dar vida. Mas por que o globo terrestre? Porque esse cântico não tem que ser só para mim. Esse cântico tem que ser para todos os povos, para todas as nações. Nós podemos anunciar o Evangelho através do canto. Nós podemos falar de Jesus quando nós cantamos. Por isso, crianças, entendo a importância de vocês aprenderem músicas que falam de Jesus. Para vocês cantarem para os seus pais, para os seus tios, para os seus amigos da escola, para os seus professores, para falar que de fato vocês estão cantando porque vocês conhecem de quem vocês estão falando. E nós precisamos fazer isso. Por onde nós passarmos, nós precisamos cantar esse louvor. Por todas as nações, por todos os povos, nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. E para nós, queridos, além disso, que também aplica em nosso coração, mais coisas nós podemos aprender com o texto. A ordem de cantar ao Senhor é porque quando nós começamos a falar de Deus, a partir daquilo que nós conhecemos dele, não tem uma outra atitude a não ser louvar a ele. Nós vemos isso em diversos textos, os cânticos presentes, o cântico de Maria, o cântico de Zacarias. Nós temos diversos cânticos, os salmistas, cantando os cânticos de romagem. Paulo cantando ao Senhor, como nós lemos em Efésios capítulo 1, quando ele vai mostrar a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, cada uma dessas partes ele vai terminar para o louvor da sua glória. Quando lá em Romanos ele vai, depois de mostrar o Deus que dentro do seu plano eterno manda Jesus, que nos justifica, nos perdoa, nos sara, ele vai dizer no 11, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos. E tudo isso porque quando nós passamos a falar de Deus, não tem outra reação a não ser bradar louvores a Ele. Por isso a minha pergunta para você é, o que você está cantando? Será que você conhece profundamente esse Deus, ao ponto de você se deparar louvando a Ele? Não é assim que às vezes acontece? Nós estamos às vezes no carro, mesmo com o som desligado, mas estamos andando, mas aí vem aquela música prazerosa a respeito de Deus, e nós começamos a cantar. Quando eu viajava muito, pelas essas estradas aí, como motorista do reverendo Roberto Brasileiro, presidente da igreja, então nós viajávamos muito, e para a gente ficar acordado, tanto eu no volante como ele ao meu lado, nós ficávamos juntos cantando os hinos. E quantos hinos do Inário nós aprendemos? Eu aprendi, ele já conhece todos. Aprendi cantando, louvando a Deus, reconhecendo a Deus. E o que nós vemos hoje, os nossos adolescentes, os nossos jovens, é que eles cantam outras coisas que não falam de Deus, mas que muitas das vezes falam contra Deus. E por que isso? Porque pode ser que Deus não é o Deus suficiente da vida deles. Não é o Todo-Poderoso que eles precisariam conhecer e desfrutar disso. Talvez eles não fazem isso porque eles nem sequer leem a Bíblia. E se não leem a Bíblia, não tem como conhecer ao Senhor. Se nós pegarmos o Spotify vai revelar muito daquilo que você é. Então nós precisamos entender que o cântico não é apenas quando há livramento, mas o cântico é para todo momento, porque nós somos de Deus, nós somos comprados, redimidos por Cristo, nós somos adotados, nós somos declarados justos, nós somos, através do Espírito Santo, consolados, e a palavra de Deus é aplicada no nosso coração continuamente. Por isso o louvor tem que estar sempre nos meus lábios, não apenas no domingo, ou em um momento ou outro, que eu acho que eu preciso cantar.
Louvor ao Senhor. Depois, o texto vai ensinar uma outra coisa muito importante. Muitas vezes, diante das nossas dificuldades, diante das nossas lutas, como por exemplo esse tempo de pandemia, nós começamos a questionar: por que Deus não faz nada? Por que Deus não nos livra logo disso? Por diversas vezes eu vi e ouvi pastores, que se dizem pastores, declarando que a partir daquele momento não haveria mais pandemia, não haveria mais vírus, crendo que pelo poder deles é que eles libertariam, porque o povo estava sofrendo, ou porque eles estavam sofrendo, porque o dinheiro não estava entrando. Nós precisamos entender que é no silêncio que Deus está trabalhando conosco. É no silêncio que Deus está lapidando o nosso coração. É no silêncio que Ele está apontando que só Ele pode nos libertar, que só Ele pode nos consolar, que só Ele pode de fato nos levar por caminhos que glorificam a Ele. O silêncio não é sinônimo de esqueceu de mim, porque muitas vezes é isso, que nós pensamos: esqueceu de mim. Talvez uma pessoa fez uma promessa para você, e essa promessa não se concretizou, e ela não fala mais nada, você vê, ela não fala mais nada, e você com vergonha não quer perguntar para ela, e você começa a questionar: esqueceu. Deus não esquece dos seus, mas em silêncio Ele está trabalhando, para que nós possamos cada vez mais ser forjados, lapidados, para parecermos com Cristo Jesus, porque esse é o propósito, para sermos cada vez mais com o seu Filho Jesus, para desfrutarmos daquilo que Ele reservou para nós. Está garantido, queridos, está garantido, a igreja triunfará. Nós estamos vendo na mídia, já aqui no Brasil, onde nós tínhamos toda a liberdade religiosa, ataques contra a igreja. Achávamos que isso não ia chegar aqui, mas chegou. Nós vimos em Poços de Caldas uma igreja que foi pichada nos seus muros dizendo: morte ao cristianismo. Isso aconteceu essa semana. Um pastor da Assembleia, pregando o Evangelho, foi levado preso. Aconteceu essa semana. Nós recebemos diversos ataques dessas ideologias que querem dominar todos os cenários, principalmente o religioso, porque uma ideologia é uma religião, desconstruindo os nossos filhos, desconstruindo os nossos pensamentos, e nós vemos isso, e achamos: é o fim. Deus está deixando que esse povo prospere, Deus está deixando que esses ímpios comecem a dominar todo o cenário, e agora Deus esqueceu de nós. Não esqueceu. Tenha uma certeza no seu coração: a igreja triunfará. Sabe por quê? Porque está revelado, é isso que Ele vai fazer. Por isso que nós precisamos olhar para momentos como esse na história, e aprender que esse Deus que prometeu essas coisas para Israel, é o Deus que já concretizou. Nós já desfrutamos dessa promessa, Cristo já veio, já nos lavou, já nos redimiu, nós já somos nova criatura. O que nós precisamos agora é caminhar por esse tempo de dor, de sofrimento, mas olhando para Ele, na certeza de que, de fato, Ele voltará. É real, Ele vai cumprir, Ele vai nos levar para viver com Ele. Então nós precisamos continuar pelejando. Por isso, quando nós estivermos desanimados com o silêncio de Deus, entenda que que você não está só. Ele te deu uma igreja para te ajudar nesse momento, a levar você a reconhecer que Ele não está em silêncio, que Ele não deixou você só, Ele está ao seu lado. Por isso, nós precisamos entender que muitas vezes, por conta do nosso pecado, nós vamos desviar do caminho. Mas apesar de nós, há uma misericórdia grandiosa, que nós não conseguimos nem dimensionar, mas é uma misericórdia capaz, se nós formos eleitos de Deus, de nos tirar lá do lamaçal, da onde nós estávamos, e trazer novamente para o caminho
que glorifica a Ele. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode nos libertar. Só Ele pode nos curar. Por isso, igreja do Senhor, o cenário não é o mais bonito. Nós estamos aqui esperando chegar em casa, querendo saber o que deu na eleição, quem será o nosso prefeito ou aquele que vai para o segundo turno, quem são os nossos vereadores, o que será da nossa São Paulo, o que será do mundo com os problemas que nós estamos vendo lá na eleição dos Estados Unidos, o que será de nós com esses governos. Tudo isso você precisa saber, faz parte do plano de Deus, assim como você também faz parte do plano de Deus. Então, não se desespere, não desanime, porque Deus será por ti. O que você precisa fazer é buscá-lo, é descansar nele, é colocar toda a sua aflição e dor nele e reconhecer que Ele é o Deus que de fato guia os seus em qualquer cenário existente na face da terra. Esses dias são difíceis, mas houveram na história outros tão piores quanto esse, ou até mais do que esse, e a igreja permaneceu firme, a igreja não morreu, a igreja está aqui, e ela continuará até enquanto Cristo não voltar, enquanto Deus quiser. Então a minha mensagem para vocês, para o meu coração, é a certeza de que nós temos que cantar louvores, e não temer, porque o Senhor é conosco. Por isso que Ele disse, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.